Levante sua Bíblia aí, por favor. Êxodo 32, 1. Em o nome do Senhor Jesus, ó Deus, fala conosco, meu Pai, através da Tua palavra. Que o Senhor dê ouvidos para todos nós te ouvirmos. Que o Senhor não deixe nada atrapalhar agora. Os nossos pensamentos estão voltados para Ti. Que nada nos distraia, mas que o Senhor nos dê esse entendimento perfeito da Tua vontade. Usa a minha boca agora e abençoe o Teu povo. Em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Diz assim a Bíblia: mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se o povo de Arão e disse-lhe: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres e dos vossos filhos e das vossas filhas e trazei-mos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. E ele os tomou de suas mãos e trabalhou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele e apregoou Arão e disse: amanhã será festa ao Senhor. E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se a comer e a beber. Depois levantou-se a folgar. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito tem o quê? Corrompido. Olha para mim, por favor. Vamos falar hoje sobre o tempo. O tempo já fez bem para muita gente, mas o tempo também já fez mal para muita gente, espiritualmente falando. Se você observar, tem pessoas que com o tempo amadureceram, tem outras que com o tempo apodreceram. Tem pessoas que, quando iniciaram na sua caminhada de fé, era uma coisa, hoje é outra totalmente diferente. Agora vamos pensar. Deus tirou o povo do Egito, das garras de Faraó, que simboliza o diabo. Não foi o que Deus fez com a gente? Sim ou não? Nos tirou das garras de quem? Do diabo. Nós estávamos caminhando para o inferno, nós estávamos perdidos, e Ele nos libertou, como libertou o povo de Israel. O povo de Israel passou pelo Mar Vermelho. O Mar Vermelho simboliza o batismo nas águas. Quando nós tivemos o entendimento, a palavra chegou até nós: quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Então nós pegamos a nossa vida e colocamos nas águas, certo? Ora, Moisés tirou o povo do Egito, foi até o Monte Sinai. Lá no Monte Sinai, Moisés subiu e demorou um tempo lá em cima. Esse período que ele demorou foi suficiente para o povo se corromper. E enquanto Moisés estava no monte recebendo os 10 mandamentos, o povo lá embaixo se perdeu, e Deus viu. Moisés estava lá em cima,
buscando a lei de Deus para levar o povo à terra prometida, e o povo estava lá embaixo, se inclinando para a idolatria, achando que Moisés não ia mais descer, não ia mais voltar, e fizeram um bezerro de ouro e colocaram no lugar de Deus e disseram: este é o Deus de vocês agora. E esqueceram tudo que Deus tinha feito. Deus manda Moisés descer depressa, porque o povo tinha se corrompido. Esse tempo da subida de Moisés até a descida dele foi suficiente para o povo se perder. Ora, o Senhor Jesus, ele deixou uma igreja aqui, a igreja primitiva, a igreja que tinha temor, e ele permitia coisas acontecerem na igreja para trazer temor. Lembra quando Ananias e Safira quiseram enganar, e Deus permitiu que os dois morressem para trazer o quê? Temor para a igreja. Era uma igreja que tudo era comum, mas Deus era especial, Jesus era tudo para eles. Era uma igreja que sofria por Jesus, mas não abandonava a fé. Eram perseguidos por causa do Senhor Jesus, mas era firme. Só que o Senhor Jesus subiu e prometeu que ia o quê? Voltar. Nesse período é que muita gente vai se perdendo. O tempo vai destruindo muita gente. Uma vez eu peguei um espírito, e ele disse, uma pessoa manifestou, eu fui entrevistar, e esse espírito falou assim para mim: eu sou o espírito do tempo, eu não tenho pressa, eu espero o momento certo de atacar. O diabo, ele sabe como agir. Tem muita gente que era quente, hoje é fria. E o pior, a frieza dela não está incomodando ela. O pecado dela não está incomodando ela. E isso é perigoso. Tem gente que quando saía do culto, saía cheia de temor, saía pensando na palavra, levava a sério a vida com Deus. Mas o tempo passou. Tem gente que não ora mais como antes, não é mais dedicado na vida espiritual como era. Então você olha para a pessoa hoje e você vê ela bem diferente de quando ela começou. O tempo que ela gastava com Deus, a dedicação, o prazer, a satisfação dela era muito grande com as coisas de Deus. Hoje não. Então o tempo não amadureceu, não ajudou. O tempo acabou realmente distanciando ela de Deus. Na maioria das vezes, as pessoas não caem da noite para o dia. É um processo. Por exemplo, nós tivemos uma obreira, não sei se eu já falei para vocês aqui, que ela começou com amizade no colégio, e no colégio as amigas só falando de namoro, e ela não namorava com ninguém na igreja. No trabalho dela, namoro, isso começou a entrar nela, isso foi entrando nela, e com o tempo, ela foi esfriando, parou de trabalhar sexta-feira, parou de ser aquela ganhadora de alma, parou de ser aquela pessoa que ela era no início, e um dia ela chegou decidida na igreja a entregar o uniforme. Eu já falei isso para vocês? Ela chegou na igreja e falou: pastor, quero entregar o uniforme, eu vou namorar, eu quero saber agora só da minha vida sentimental, porque eu estou dentro da igreja, não acontece nada. E o pastor: minha filha, pensa, Deus vai preparar a pessoa certa para você, não coloque sua alma em risco, você é nova, para que esse desespero? E o pastor tentou. Ela falou: pastor, o senhor pode falar o que o senhor quiser, eu vim aqui entregar o meu uniforme.
Ela colocou o uniforme no altar e saiu. Pastor, obreira, deixa eu conversar. Eu não quero mais conversa, pastor. E na porta da igreja, ela saiu, o carro pegou ela e matou ela na porta da igreja. Ela foi atravessar a rua, quando o carro pegou ela e matou na porta da igreja. O diabo estava esperando esse momento há muito tempo. Eu peguei um demônio sexta-feira, agora 10 da manhã, e ele disse assim: eu estou colocando um problema financeiro, problema com o filho, problema na vida sentimental dele, mas eu quero outra coisa. Olha o que ele falou, solta aí por favor. Olha lá, atua na vida dele, o que é que você faz? Quais problemas ele enfrenta? Dívidas, medo. Como é que está a vida econômica dele? Cheio de dívida. Você amarrou tudo? Ah, mas o que ele ganha ele não consegue nem pra pagar. Nem para pagar o quê? As dívidas dele. Você trancou tudo? Sim. Por que você está rindo? Do jeito que você gosta? Com certeza. Quando a pessoa fica endividada, amarrada, sem encontrar saída, você faz festa. Quanto mais amarra a vida dele, como é que você fica? Festeja aí, como é que você fica? Ah, vocês ficam rindo. Claro, seu maldito. Mas ele trabalha? Trabalha. Ele corre atrás? Corre. Você não deixa ele vencer, não? Não. Você atua na vida econômica dele, mas em qual área? Sentimental, no filho dele. Na vida sentimental e no filho dele, é? O que é que você faz na vida do filho dele? Ele é rebelde. Você colocou rebeldia? Sim. E a vida sentimental dele? Ele não tem ninguém. Ele o quê? Ele não tem ninguém. As que já teve eu tirei. Mas me diga uma coisa, o que é que você mais quer dele? Alma. Alma que me importa, o resto eu não quero saber não. Para você o principal é o quê? É a alma. Por quê? Porque ela é preciosa. Enquanto eu puder levar, eu vou tirar do seu Deus. Dá uma brecha pra você ver se eu não acabo com você. Me dá o quê? Que foi que a ex-obreira deu? Uma brecha. Uma brecha. A outra era tão dedicada na obra. E ela passava por um lugar todo dia. E tinha um homem que ficava assim, ó. E ela passava, está amarrada em nome de Jesus. Ela passava. Aí no outro dia ela passava lá, o homem. Ela está amarrada em nome de Jesus. Está amarrado, isso passava. Só que com o tempo, por ela não ter conseguido ninguém, um dia ela passou e ele não assoviou. E ela, quando já estava um pouquinho longe, ele fez. Aí ela está amarrado, mas já olhou. Está amarrado. Aí ficou na mente dela. E começou. Todo dia ele insistindo. Um dia ela parou e conversou com ele. Tinha nada de Deus ele. E ela chegou, pastor, Deus abençoou. Conheci uma pessoa, é um pastor? Não. Um obreiro? Não. Um membro firme? Não. É um rapaz que eu estava passando esses meses, ele vem sempre me observando. E ele quer Deus, pastor, ele quer Deus, pastor. E aí ela começou, não teve jeito, o pastor falou, minha filha, cuidado. Está colocando sua alma em risco. Não, ele é de Deus. Começou a seguir o quê? Coração. O coração. Começou a namorar com ele, daqui a pouco, rapidinho casou. Caíram antes do casamento, tal. Daqui a pouco casou, proibiu ela de vir na igreja. Começou a bater nela. E um dia na evangelização, vendo uma pessoa chorando na praça, toda arrebentada, sabe quem era? Era ela. E sabe o que foi que ela falou? Hoje, nem Deus, nem obreira, nem marido que ele me largou, hoje eu não tenho nada, só o mal. Olha como o diabo é perseverante.
Ele sabe que a queda é um processo. Você não cai assim de uma hora para outra. Eu já disse que os caídos de hoje são os relaxados de ontem. Os relaxados de hoje vão ser os caídos de amanhã. Então tem gente agora me ouvindo que ela está relaxando na vida espiritual. E isso é um perigo, porque as consequências vão vir lá na frente. Pense, o diabo, ele te estuda, ele tem estratégia para te pegar. Os demônios se reúnem. Quando o diabo coloca um demônio para ficar atrás de você que ele não consegue, o diabo troca e coloca outro. Ele vai te estudando e te tentando de tudo que é maneira para te derrubar. O diabo sabe que Jesus está voltando. Olha a notícia que eu vou colocar agora. Elon Musk disse que vai coloca aí por favor. Olha lá, leia aí. Elon Musk diz que vai implantar chips em pessoas daqui a 6 meses. Sabe com quem vai começar? Vai começar com as pessoas cegas e as pessoas deficientes. Você sabe qual é o carro que está sendo lançado agora, que foi aprovado? Coloca o carro aí, por favor. Primeiro carro o quê? Voador do mundo. Agora é certificado para o voo, né? E tem um alcance de 177 km por hora. O diabo sabe que Jesus está voltando, então ele está trabalhando. Porque ele não quer, quando Jesus voltar, ele não quer que seja encontrada aquela igreja que Jesus deixou. Um povo preocupado com a salvação. Tem gente que não está nem aí para nada. Tem gente que está enfrentando lutas, guerras, dificuldades, mas os olhos dela estão em Jesus. Ela está firme, ela só quer saber da salvação. Ela não quer perder a salvação dela. Mas tem gente que não é assim. Tem gente que está voltando de novo para onde não deveria voltar mais. Pense, por favor, pense. Use a sua fé com inteligência. O diabo sabe que está perto. Quando Moisés subiu, o diabo começou a trabalhar ali para o povo se perder, para o povo se corromper, e o povo foi se corrompendo, achando que estava demorando. Tem gente que está achando que Jesus está demorando. E entenda que é a misericórdia dele, para não deixar muita gente para trás. Entenda isso. Cuidado para quem você está olhando. A pessoa que me ganhou para Jesus se afastou de Jesus. Foi um baque para mim, quando eu tomei conhecimento que a pessoa que me ganhou para Jesus se afastou. Eu orei por ela, mas continuei olhando para Jesus. Graças a Deus ela voltou para Jesus. Mas eu não posso, por causa de ninguém, me perder. É tão maravilhoso você encontrar pessoas firmes. Eu voltei para o templo, eu fiquei 7 anos fora. Eu voltei para o templo, eu encontrei pessoas aqui. Meu Deus, que alegria! Pessoas que eu olhei, você vê vida na pessoa. Você vê os anos passarem e a pessoa está firme. Isso me dá alegria. Mas quando eu pergunto, cadê fulano? Caiu, saiu, olhou para trás, desviou. Isso dá uma tristeza, porque não venceu o tempo. O diabo sabe trabalhar com o tempo. Ele vai trabalhando, não é de uma vez. Tem gente que quando se converteu foi radical, abriu mão de tudo de errado. Agora começou a fazer acordo, concessão com a carne, e voltou a fazer coisas que não edifica. E o diabo fica só olhando. O diabo fica só estudando. Só estudando a maneira que ele vai pegar. Não conseguiu hoje, ele não desiste não, ele tenta depois. Ele tentou com Jesus de uma maneira, não conseguiu, tentou de outra. Não conseguiu, tentou de outra. E depois ele se afastou, esperando um tempo oportuno, uma outra oportunidade para ele poder oferecer alguma coisa para ele, para o Senhor Jesus cair. Alguma coisa. Eu não sei como o diabo está investindo em você. Sexta, quando eu peguei o demônio, ele falou assim: quero uma só, não quero 2 não, nem 3, me dá uma brecha só.
Uma brecha eu consigo o que eu quero. E eu tenho consciência disso. Eu enxergo minha vida espiritual assim, como uma guerra que eu não posso fraquejar dia nenhum. Dia nenhum. Um dia de bobeira, um momento, pode ser fatal. É triste ver pessoas que caíram hoje lutando para se levantar. É guerra. A maioria tem dificuldade e não consegue. A maioria. O tempo está fazendo bem para você ou fazendo mal? Como você está? Quando Moisés desceu, ele ficou tão irado, ele quebrou as tábuas da lei. Ele ficou tão indignado, mas ele chamou as pessoas para uma decisão. Depois você lê a passagem toda, mas vai aí no versículo 25. Êxodo 32, 25, diz assim: e vendo Moisés que o povo estava despido, porque Arão havia deixado despir-se para vergonha entre os seus inimigos, pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse: quem é do Senhor, vem a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi, e disse-lhes: assim diz o Senhor Deus de Israel, cada um põe a sua espada sobre a sua coxa, e passai e tornai pelo arraial da porta, de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, e cada um a seu amigo, e cada um ao seu vizinho. Olha para mim, por favor. Moisés falou assim, ó, vocês vão escolher um lado. Quem é do Senhor vem para cá, quem não é vai para lá. E aqueles que eram do Senhor, porque sempre tem os que são de Deus. Se você me perguntar, bispo, quem é que vai ser salvo? Eu respondo para você, os remanescentes. Quem vai ser salvo? No livro de Romanos 9, 27, deixa eu colocar no telão, coloca esse versículo. Vamos ler, diz assim, ó, olha só. Também Isaías clama acerca de Israel, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será o quê? Salvo. Quem é o remanescente? Aqueles que enfrentaram o inferno, aqueles que aconteceram de tudo, mas não tiraram eles da presença de Deus, firme, vencendo o tempo. Tem gente que eu olho assim, me dá uma alegria. Tem um bispo que ele pegou o início da minha família. Ele pegou o início, há muitos anos, 30 e poucos anos atrás. Ele cuidou da minha família. Quando eu vi a foto dele esses dias, está lá no Maranhão. Quando eu vi a foto dele com a esposa, falei, meu Deus, como Deus usou. Está vencendo o tempo. O tempo. É tão bacana lá na Catedral do Rio de Janeiro, onde a igreja começou, que tem tanta gente antiga. Você pergunta, quantos anos de igreja? 40 e poucos anos, 30 e poucos anos. É tão bacana ouvir isso. Mas eu pergunto, todo mundo conseguiu isso? Não, não conseguiu. É fácil isso? Não, é difícil. É muito difícil. Só você nascendo de novo, porque o nascido vence o mundo, vence o pecado, vence o tempo. Tem gente que o tempo está passando e ela está cada dia melhor, cada dia com mais sede, com mais prazer na presença de Deus, com mais alegria, com mais sede. Tem gente que parece que se converteu agora. Que amor ela tem pelas almas, que carinho, que consideração ela tem com Jesus. Ela vem crescendo na santificação, na comunhão com Deus. Mas tem gente que com o tempo está tão mal, tão acomodada, tão presa ao piloto automático, que tudo dela é a mesma coisa, a oração é a mesma, a vida espiritual dela é só dentro da igreja, não houve crescimento. O tempo está passando e ao invés de ela crescer, ela está diminuindo. É por isso que você vê pessoas que se dizem de Deus fazendo pior do que incrédulos. Gente que se diz de Deus, mas quando você vai peneirar mesmo, de Deus não tem nada. O tempo está te vencendo.
O tempo está te cansando, as coisas de Deus começaram a ser peso para você. Cuidado, porque com o tempo o diabo já venceu muita gente. Eu quero é que Jesus volte e encontre a igreja dele bem, a igreja dele forte, pessoas que o tempo passou, mas ela permaneceu firme. O diabo tentou, tem gente aqui que o diabo já tentou tirar ela da igreja de tudo que é jeito. Tem gente aqui que quando começou, ela lembra que o pai perseguiu, a mãe perseguiu, foi mandada embora do emprego. Tem gente aqui que já aconteceu tantas coisas. E o ódio do diabo é que ela está firme. Você está firme? Você está bem? Veja esse vídeo, por favor. Pode soltar. Paga tudo. Existe um inimigo que tem derrubado a muitos. E não é o diabo, não é o diabo. Nem o ser humano. O maior inimigo de muitos se chama o tempo. Ele é silencioso, passa rápido e nem notamos. Quando vemos, já estamos velhos. A audição já não é mais a mesma. Cada vez mais difícil de enxergar. Os passos se tornam cada vez mais lentos. Se não vigiarmos, o mesmo acontece com o nosso interior. A surdez espiritual, a paralisia espiritual, a cegueira espiritual. Quantos que com o tempo também já não conseguem ouvir a voz de Deus? Não tem mais forças para se levantar. Perderam completamente a visão. O que descuidamos com o tempo, acabamos perdendo. Quantos que com o tempo abandonaram isso? Perderam esses costumes se esqueceram disso. Abriram mão desse privilégio. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Mas sabemos que o tempo não é inimigo de todos. Mas ele tem um grande aliado: a distração. Quando se derem conta, já estarão caídos. Mortos espiritualmente. O tempo faz bem para alguns, mas mal para outros.
muitos, se pudessem, voltariam no tempo. Cuidado com aqueles que com o tempo apodreceram. Não deixe ele estragar você também. Nascido de Deus, com o tempo, não envelhece. Amadurece. Em todo o tempo, sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Fique em pé no seu lugar. Olha para mim, por favor. Será que você está ouvindo Deus falando com você que quer te salvar hoje? Será que está dando para você entender que Deus deseja que haja salvação aqui hoje? Esqueça o tempo que você tem de igreja. Você sabe que Deus está falando com você. Deus sabe que você não é mais o mesmo. Deus sabe que as suas orações não têm o mesmo fervor que tinha. O seu entusiasmo, o seu prazer não é mais o mesmo. E se você diz: bispo, eu quero a minha salvação, eu não quero que o tempo me faça mal, eu não estou mais conseguindo ser quem eu era no início, eu tenho feito concessão com minha carne, eu tenho voltado a fazer coisas que desagradam a Deus. Como Deus viu o povo se corrompendo, Deus está me vendo ansioso, preocupado demais com as áreas da minha vida. Eu quero, bispo, voltar a ter aquela comunhão de antes. Sai do seu lugar e vem aqui. Vem aqui. Jesus está te chamando. Você sabe que é Ele que está te chamando. Moisés intercedeu pelo povo porque Deus está virado. Abraão intercedeu por Ló e por Sodoma e Gomorra. E eu vou interceder por você. Jesus está intercedendo por nós. Não deixe o tempo fazer mal para você. Não tenha pressa para sair daqui. É noite de salvação. Amém? Feche os seus olhos. Faça. Joel 2, versículo 12. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor. Quem é que está falando? O Senhor. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Isso com jejuns e com choro e com pranto. Olha para mim, por favor. Deixa a Bíblia aberta, eu vou ser bem objetivo hoje, mas eu preciso que você entenda. Deus, Ele não considera o tempo que eu tenho de igreja, nem o seu. Deus não considera o meu título, o seu título. Deus, Ele considera o valor que eu dou à palavra dEle. Se eu dou atenção, se eu dou ouvidos, se realmente eu pratico a palavra dEle, eu tenho tudo com Ele. Se eu não pratico, eu não tenho nada. Eu não sei quantas chances Deus já te deu, mas se eu fosse você, eu não ia desperdiçar a oportunidade que Deus está te dando hoje. Olha o convite dele: convertei-vos a mim. Agora, essa conversão não pode ser de qualquer maneira, tem que ser de todo o vosso coração. Tem gente que já veio aqui na frente se entregar a Jesus, mas não foi de todo o coração. Tanto é que ela prometeu mudar e não mudou. Ela prometeu largar as coisas erradas e não largou. Ela prometeu não fazer mais e voltou a fazer. Eu quero que você compreenda. Deus, ele chama o ser humano, Ele busca o ser humano para que o ser humano se arrependa, porque Ele quer livrar o ser humano do inferno.
Quando nós falamos que você tem que ser salvo, é salvo de quê? Salvo de quê? Do inferno. Se você me perguntar, bispo, o que é que eu preciso fazer, ou o que é que o ser humano precisa fazer para ir para o inferno? Nada. O ser humano já nasce pecador e já está caminhando em direção do inferno. O ser humano não precisa fazer nada para ir para o inferno, ele já está andando para o inferno. Não pense que vai para o inferno só quem está roubando, matando, não. Todos os seres humanos, se não se arrepender, se não se converter dos seus maus caminhos, vai para o inferno, estão caminhando para o inferno. Eu estava caminhando para o inferno. E qual é o trabalho do Espírito Santo? O Espírito Santo nos mostra o que Jesus fez na cruz e nos mostra também os nossos pecados. Esse é o trabalho do Espírito Santo. O Espírito Santo trabalha assim. Ele faz você enxergar o que Jesus fez por você na cruz, e o Espírito Santo faz você enxergar os seus erros. Então você entende que o que Jesus fez na cruz foi por causa de você, para te salvar. Ele morreu no nosso lugar. E convertei-vos, você está andando nessa direção, indo para o inferno. Você se converte, então você muda de direção. Você muda os ambientes que você anda, você muda suas amizades, você muda tudo. É radical, Você ia nessa direção, 180 graus, agora você está nessa direção. Na direção que Deus quer. Mas isso tem que ser de todo o coração. Deus só aceita assim. Por exemplo, alguém já pediu perdão para você, mas você não viu sinceridade na pessoa? Me perdoe, não vou fazer mais. Mas você viu que não foi de todo o coração e daqui a pouco aprontou de novo? Quem já experimentou isso? Ou talvez você já fez isso. Por exemplo, minha esposa faz comida para mim. E eu vejo que quando ela faz comida, ela se aplica para fazer o melhor. Eu sei que ela está fazendo de todo coração. Quando você faz comida por fazer, como é que ela fica? Nem você quer comer. Mas quando você pratica ali e põe toda a sua força, você sabe que ficou uma maravilha, que você tomou cuidado. Quando você faz por fazer, aí passa a quantidade do sal, aí passa a quantidade do açúcar, aí passa, você não prestou atenção, você está com a cabeça longe, você fez porque tinha que fazer. É diferente. Eu não quero que o diabo te engane aqui dentro. Ele diz: convertei-vos de todo o coração. Aí ele diz assim, é assim que ele aceita: com jejum, com choro, com pranto. Olha aqui, nós não gostamos de jejuar, nós gostamos de comer. Quem gosta de comer aqui? Eu também. Ninguém gosta de jejuar, você gosta de comer. Mas ele ensina nós jejuarmos para o nosso próprio bem, para o nosso fortalecimento espiritual. Jejum, choro e pranto. Quem já sentiu uma dor tão grande que você não chorou não, você pranteou? Bicho, foi muita dor, faz assim. Você não queria saber que horas eram, que esse vizinho ia escutar. Você abriu o berro mesmo. Quem já passou por isso? Tá bom. Ele disse: se converta assim, com jejum, com choro, com pranto. Aí, olha o versículo 13. Leia o 13 aí. Olha que coisa forte. E rasgai o quê? O vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Olha para mim, por favor. Por que ele fala isso? Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Porque era um costume no passado. Quando eles estavam humilhados, revoltados, eles rasgavam as vestes. E isso passou a ser um costume. Só que só mudava por fora. Não é esse o desejo de Deus, que mude a sua roupa, que mude só o lado de fora, mas você continua sendo uma pessoa que guarda mágoa, você continua sendo uma pessoa fofoqueira, que fala da vida dos outros, você continua sendo aquela pessoa que se mete onde não deve se meter, que não se coloca no seu lugar, você continua sendo aquela pessoa que engana os outros. O que adianta isso para Deus? Ele diz: rasgai o coração, o lado de dentro.
Não adianta do lado de fora tá bonitinho, vou para a igreja. Aí pega uma Bíblia, aí vem para a igreja. Ó, pega a Bíblia, vem para a igreja, parece uma santinha, um santinho. Mas dentro de casa é um capetão, uma capetona. Você acha que é isso que Deus quer? Que mude seu cabelo, que mude a sua aparência, que mude o seu modo de vestir, mas não mude o seu interior. Isso não é inteligente. Por isso que nós fizemos primeiro o trabalho da libertação, porque não adianta você estar com a roupinha direitinho e dentro de você tem um demônio. Deus quer o lado de dentro primeiro. Primeiro se resolve o quê? O lado de dentro. O de fora é consequência. E quando você, escute isso por favor, quando você se entrega de verdade, é sincera a sua entrega, então você muda do lado de dentro. E muitas coisas na sua vida são evitadas. Se aplique nisso. Quem já repetiu de ano aqui no colégio? É bom? É gostoso você ficar o ano inteiro estudando, depois ter que ficar na mesma série. Todos seus amigos passam e você fica lá. É bom? É gostoso isso? E tem gente na igreja assim. Todo mundo está indo, mas ela não desenvolve espiritualmente. Por quê? Porque ela não se aplica em dar ouvidos à voz de Deus, a obedecer à voz de Deus. Ela não se esforça para fazer a coisa do jeito de Deus, do jeito certo. Por isso é que ela sofre. O rapaz veio para a igreja. Ele assistiu um culto como você está assistindo esse. Só que ele já estava jurado de morte pela facção que ele pertencia. Só que ele veio no culto. E quando ele veio no culto, ele ouviu a palavra. E nós estávamos pregando sobre o Salmo 91, que Deus dá ordem aos anjos para que nos guarde. E quando acabou o culto, ele foi no banheiro da igreja, pegou as drogas, jogou as drogas no vaso e deu descarga. E disse: Senhor, eu quero uma nova vida agora. Se o Senhor vai me abençoar, eu não sei, mas eu quero a minha salvação. Eu quero estar no teu abrigo. E ele foi para casa. E quando ele estava indo para casa, ele morava em um lugar que era muito escura a rua, não tinha iluminação boa. E ele disse que quando chegou na beira da rua assim, ele viu um homem todo de preto no meio, no cantinho assim, bem no meio da rua que ele ia passar. E ele pensou: será que é para me matar? E ele falou assim: Senhor, o pastor pregou e eu criei naquela pregação. Acampa os seus anjos ao meu redor. Acampa para me guardar, porque eu só tenho o Senhor para me proteger. Eu já mexi com tanta coisa errada. Só que a foto dele já tinha sido passada para a facção para matar, e o rapaz estava lá. E só tinha aquela rua para ele passar. Ele passou e falou para o homem assim: ó, boa noite. Ele passou e o homem continuou: boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. E no outro dia chegou nos ouvidos dele: ó, eu ia matar fulano, mas ele passou aqui com muita gente. Ele não estava com muita gente. Ele estava com Deus. Ele estava com os anjos protegendo ele. Então ele passou e todo mundo ficou: boa noite. O cara ficou: boa noite, boa noite, boa noite. O cara viu muita gente, mas era Deus guardando ele. Porque Deus viu que ele não rasgou as vestes. Ele rasgou o quê? O coração, o interior dele. A culpa não é de Deus. Se sua vida não mudou, a culpa é sua. Você nunca foi até Deus rasgar teu coração. Você nunca se converteu de verdade. O lado de fora, ele muda. Se você ler Joel 2, versículo 26, coloca o 26, por favor, para eu terminar. Olha o lado de fora o que ele diz, ó. E comereis o quê? E comereis abundantemente, e vos fartareis, e louvareis o quê? O nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente. E o meu povo nunca mais será envergonhado. Olha para mim, por favor. O lado de fora, ele está dizendo: ó,
resolveu dentro, você vai comer bem, você vai viver bem. Com Deus você evita tantas coisas ruins, mas sem Deus vai ser sofrimento aqui e na eternidade, e ninguém vai poder fazer nada por você. Deus quer te salvar da condenação, por isso que eu prego o evangelho, para que todo aquele que crê, seja o quê? Salvo. Por isso que eu prego, por isso que nós falamos da palavra de Deus, porque o ser humano está condenado pelos seus pecados. Jesus falou: como escapareis do inferno, da ira vindoura? Como? Só tem como escapar através de Jesus. E essa santa ceia é Deus querendo te dar o escape do inferno, é Deus querendo mudar a sua vida. Você não sabe quando é que vai ser o seu último dia. Deus quer salvar você do inferno. Sabe de quem eu estou lembrando agora? Eu estou lembrando agora de Judas, porque aquela santa ceia que ele participou era a última oportunidade dele, e ele não aproveitou aquela oportunidade. Essa santa ceia é Deus te dando uma chance. Talvez você foi criado na igreja, seus pais sempre te trazendo e você não leva a sério. De repente, para você vir para a igreja, sua mulher fica aos empurrões para você poder vir. Seu marido fica adulando para você poder vir, porque ele não quer que você seja condenada, mas você está caminhando para o inferno. Você conhece a verdade. E olha o que diz nesse versículo 13 que nós lemos, olha que coisa forte, ó. Depois de falar rasgar o coração e não as vossas vestes, diz assim: e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é o quê? Não ouvi. Misericordioso, e o que mais? E compassível, o que mais? E tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Olha para mim, pessoal, Deus é muito bom. Olha, santa paciência de Deus com a gente. Que paciência Deus tem. Quem está assistindo Davi, faz assim, não dá raiva? Se tu fosse uma das mulheres, cadê as mulheres aqui? Se tu fosse uma das mulheres de Davi, tinha matado já. Santa paciência de Deus. Deus é bom. Acorde, Deus quer te livrar do inferno. Acorde, entenda. Deus quer te dar uma nova vida. Deus não quer que você seja mais envergonhado, humilhado. Ninguém pode tirar sua vergonha a não ser Deus. Ninguém pode fazer nada por você se você não se ajudar. Será que você vai entender que essa noite pode ser a última chance sua? Eu ia colocar um vídeo, mas hoje eu nem vou colocar, eu vou deixar para domingo que vem. Eu quero que com essa palavra você entenda que você pode ser salvo ou condenado. Escute isso. A palavra de Deus não volta vazia. Ou ela te salva, ou ela vai ser testemunha contra você. Mas a palavra de Deus que você está ouvindo, ela não volta vazia. Nós pregamos o evangelho a toda criatura, rico, pobre, branco, negro, não importa. Nós pregamos, mas ela não volta vazia. Essa palavra te põe na parede. Ou você se entrega, ou você se perde. E ela vai ser testemunha que você teve a chance e você não aproveitou. Se você está aqui dentro da igreja só atrás de bênção, você está colocando sua alma em risco. Você não entendeu nada. Tudo que Satanás quer é que você durma o sono da morte. Sexta-feira passada, 10 da manhã, eu estava fazendo um culto, manifestou esse demônio. Coloca aí, por favor. Olha o que ele disse, ó. Coloca aí. Nome Espírito. Põe na tela. Sono da morte. O que é que você mais quer dela? O que é que você mais deseja dela? A alma dela. Fala alto. A alma, esse é o meu objetivo. Não é o casamento dela, não? Não, isso pra mim já era. Não é a saúde dela, não? Não, é a alma dela e de todos, é nisso que eu luto. Eu mato ela espiritualmente. Você mata ela espiritualmente? Adormeço a fé dela.
Você faz ela ficar dentro da igreja preocupada com o quê? Enganada. Eu entro com engano. Você faz ela ficar dentro da igreja preocupada com o quê? Preocupado com as coisas que eu ofereço do mundo. Vou matando ela espiritualmente para não te orar, para não te ler a palavra do seu Senhor. Então você quer ela que nem uma minhoca com a cabeça aqui presa às coisas da terra, é isso? É, colocando dúvida. Que O seu jogo. meu campo de batalha é na mente deles. Você trabalha com a dúvida. Com a dúvida eu destruí na mente deles. Eu cego o entendimento deles. Você chega aqui que horas? Sai que horas? Eu chego aqui 6. Olha aqui, ó. Você chega o quê? Às 6 da manhã e saio meia-noite. Até a hora que todos vêm. Aí eu trabalho neles. Eu odeio você. Se eu pudesse, Se você pudesse fazer o quê? O que você faz? eu levaria a tua alma. Você entendeu? Ele disse que vem aqui. Que horas ele chega? E sai que horas? Por quê? Você acha que ele não está aqui não, é? Você acha que não tem ninguém dormindo aí do seu lado? Você acha que não tem ninguém agora pensando em outras coisas? Você acha que ele não está aqui cegando o teu entendimento para você ficar preocupado com outras coisas? Você acha que ele não quer você igual a minhoca enterrado nessa terra, sem a cabeça subir nas coisas de Deus? Ele quer almas. Como é o nome dele? Como é que é o nome desse espírito? Sono da morte. Sono da morte. Acorde. Mas digo para você, acorde enquanto há tempo, porque amanhã pode ser tarde demais. Fique em pé no seu lugar. Por favor. Pegue a Santa Ceia na frente da sua cadeira. Se você diz assim, bispo, eu sei que eu preciso mudar. Olha para mim aqui. Olha bem para mim. Você que vem dizendo assim, bispo, um dia eu mudo, um dia eu me batizo, um dia eu me entrego. Preste atenção, por favor. Esse dia, tomara que seja hoje, porque amanhã pode ser tarde demais para você. Se a sua entrega a Deus não foi de todo o coração, então Deus não está no lugar certo da sua vida. Em primeiro lugar. Eu tenho que falar o que vai te salvar, não o que vai te agradar. Hoje é dia de conversão, de salvação. Como é que é o nome da igreja que você frequenta? Universal de quê? Você tem que entrar no reino de Deus, porque quem só entrou na Universal e não entrou no reino, está correndo risco de ir para o inferno. Você tem que entrar no reino de Deus. E você tem que querer isso. É fácil, bispo? Não, é muito difícil. É fácil dar oferta, é fácil dar dízimo, é fácil fazer sacrifício. Sabe o que é difícil? Renunciar à tua vontade todo dia. Dizer não para você todo dia. Isso é difícil. Mas você que diz assim, bispo, eu nunca me entreguei de verdade. Eu nunca me entreguei. Eu nunca rasguei meu coração. Eu nunca me abri para Deus com toda a minha força. Mas hoje eu quero. Deus está tocando em mim, está queimando dentro de mim. Dentro de mim, a palavra de Deus está ecoando. Se entrega, se entrega, se entrega. Se você quiser, vem aqui diante do altar. Eu não vou te chamar 2 vezes. Talvez hoje seja de fato a sua última chance. Eu não sei o que você vem fazendo, aprontando. Eu não sei quais caminhos você tem andado. Eu não sei, mas tem perdão para você. Tem misericórdia para você. Se você quiser, claro. Se você não quiser, eu não posso fazer nada por você.